Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu louvo a Deus, eu tributo a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. Tenho o costume de dizer que nada em um culto pertence a homem nenhum senão a Ele, pois está escrito: porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu louvo a Deus pela vida do pastor apóstolo Jesus, que Deus abençoe. Prazer em conhecê-lo. Eu acredito que sou fruto de uma indicação do Mylon, evangelista, e ele me disse muito bem de vocês. Inclusive hoje ele mandou mensagem para mim dizendo que ele considera esta igreja como a sua família. Que Deus abençoe muito ao Senhor. A pastora Miriam é isso. Que Deus abençoe de uma maneira poderosa. E aquele que esteve em contato comigo, nosso irmão Lucas, Deus honre a cada dia. Muito obrigado pela confiança e pela permissão de aqui estar. Ainda antes da leitura, eu gostaria de louvar a Deus também pela vida de alguns amigos que vejo aqui e alguns que me acompanham. Nosso irmão Daniel, Deus abençoe. É um jovem de 15 anos que prega como gente grande. Que Deus abençoe. Deus abençoe Pablo, que louva a Jesus. Que Deus abençoe muito. Continue adorando como um adorador. Amo sua vida. Deus abençoe Eriton, está lá no fundo. Que Deus honre a sua vida de uma maneira extraordinária. E também os irmãos da Assembleia de Deus Resgate Final. É isso? Aleluia. Que Deus abençoe Pastor Josivan Júnior. Meus amigos, Deus honre-os muito de uma maneira poderosa. Quem quer ouvir a palavra de Deus, diga glória a Deus por essa palavra. Quem trouxe Bíblia, abra por favor no livro do Gênesis, capítulo de número 21. É um texto muito conhecido, livro do Gênesis, capítulo de número 21. Nós leremos apenas 3 versículos deste texto, que serão dos versículos de número 18 ao versículo de número 20. Gênesis, capítulo de número 21, versículo de número 18 ao versículo de número 20. Enquanto os irmãos procuram, eu trago também a saudação de paz da minha liderança, pastor João Batista de Oliveira, primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus do Brasa em Santa Fé do Sul. E se os irmãos recebem essa saudação, digam glória a Deus. Gênesis, capítulo de número 21. Quem encontrou, diga glória a Deus. Eu estou sentindo que alguns irmãos ainda precisam entrar nessa atmosfera profética. Quem acredita que este culto será profético, diga glória a Deus de verdade. Está escrito da seguinte forma: ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os seus olhos, e viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. Verso 20 ao versículo chave, está escrito: e era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, tornando-se flecheiro. Eu repito: e era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, tornando-se flecheiro. Só quem pode, levante a sua mão direita lá em cima, o mais alto que você conseguir. Diga bem forte, diga Senhor Jesus. Não, diga com fé, diga Senhor Jesus. Eu vim aqui para falar contigo, mas principalmente para ouvir a tua voz. Então fala, diga forte, igreja, fala, que o teu servo ouve. Com essa mesma mão cheia de autoridade, aponte a palma dela para o mais crente que você achar aí. Não aponta para qualquer um não, irmão. Escolhe quem está dando glória. Aponta a tua mão para ele. Quando eu contar até 3, você vai olhar nos olhos desse crente e liberar uma palavra de Deus sobre a vida dele. Pastor, mas e se ele não der glória? Toda a glória a Deus em dobro, que a bênção vem em dobro sobre você.
Quando eu contar até 3, você vai olhar nos olhos desse crente e dizer: Deus vai alterar o teu cenário. Eu conto 1, 2, 3, diga mais forte. Glória a Deus. Conforme eu disse aos irmãos, eu gostaria de pregá-lo subordinado ao tema: Deus vai alterar o seu cenário. Mas para isso, como é meu costume, eu farei 2 pedidos à igreja e nada mais do que isso. O primeiro pedido é que os irmãos redobrem a atenção para entender aquilo que o céu nos propõe hoje. E o segundo pedido é que os irmãos tenham muita paciência com esse humilde pregador. A introdução pode parecer um pouco longa, o meu desejo não é alcançar ninguém, mas eu tenho certeza que se os irmãos tiverem muita paciência comigo, até o final desta mensagem Deus vai falar com você. Quem acredita, diga glória. Eu vou pedir para a irmã, se possível no início sem o fundo, e lá na frente a gente vem, tá bom? O capítulo de número 21 do livro do Gênesis, ele trata a respeito como história central o cumprimento de Deus segundo a promessa que foi feita a Abraão, a saber, o filho da promessa em seu nascimento, Isaque. O desejo de Deus era estabelecer a palavra que o mesmo já havia falado desde o capítulo de número 12, que abençoaria todas as famílias da terra na descendência de Abraão. É interessante falar sobre este cumprimento de promessa, porque embora este momento seja de alegria e de muito gozo, nós percebemos que este cumprimento de promessa gerou a pelo menos 2 pessoas uma certa dor dentro da alma. Quem são as pessoas que foram geradas em dor a partir deste momento? São eles Agar e Ismael. Por que Agar e Ismael começaram a ficar amargos ao ponto de terem dor em seu interior a partir do nascimento de Isaque? Porque este mesmo capítulo de número 21 nos relata que, segundo o que está escrito, a própria Sara, mãe de Isaque, pediu para que Abraão enviasse Agar e Ismael para o deserto, como uma forma de expulsão de dentro da casa, a fim de não precisar mais deles. Percebeu? Agar está enviada ao deserto com seu filho, um pedaço de pão e um pouco de água, a fim de sobreviver a uma trajetória em um cenário inóspito. É interessante falar sobre isso, porque essa segunda vez em que Agar está indo para o deserto, não é a primeira. Esta segunda vez trata a respeito de uma expulsão que houve. Embora Agar foi por pelo menos 2 vezes ao deserto, todas as vezes gerados por algo que foi feito por Sara. A primeira dessas vezes está descrita no capítulo de número 16 deste mesmo livro. Nós percebemos que há um problema entre Sara e Abraão. Deus havia dito: a promessa se cumprirá em sua descendência. Mas os dias passam e Sara não engravida. É neste momento que Sara decide acelerar o processo divino, fazendo com que Abraão se deitasse com a sua serva Agar. Pregador, qual é o problema? O problema é que a intenção me parece ser boa, mas a intenção real de Sara não era acelerar a promessa para que ela acontecesse. A intenção real de Sara era tirar um encargo de sua consciência, porque percebia ela que só existem 2 problemas para que a promessa não se cumpra. Ou o problema está nela, que é estéril, ou o problema está em Abraão, que é estéril. Então o desejo de Sara é que ele se deite com Agar, a fim de que, se Agar não engravide, ela tire de sua cabeça que o problema é ela, o problema é Abraão. O maior problema do texto é que Abraão se deita com Agar e gera um filho chamado Ismael. A Sara, que estava empolgada com a situação, olha para dentro de si e consegue perceber que foi um erro, porque a serva está olhando de cima para baixo, como que quem fosse serva agora. Não é Agar que gera filho, é Sara quem pediu para que ela gerasse. É neste momento que Sara feriu, segundo o texto, a face de Agar,
a qual foi fugida para o deserto. Percebeu? É neste momento que o anjo do Senhor, apóstolo Jesus, encontra Agar no meio do deserto, na beira de uma fonte que a mesma encontrou. E a pergunta do anjo do Senhor gera algumas indagações em minha alma. Primeiro, disse o anjo do Senhor: de onde vem Agar? E Agar responde: eu venho fugida da face da minha senhora. A palavra Agar faz jus ao seu próprio nome, porque Agar significa aquela que foge. O maior problema de Agar é que em toda situação que gera nela dor, ela prefere fugir do que resolver. O maior problema de Agar é que ela pensa que fugindo e fazendo com que os seus olhos não enxerguem o que gerou tristeza, o problema está solucionado. Mas certo, para lembrar Agar que se afastar do problema não o soluciona. Há uma necessidade de resolver antes que o problema te alcance, independente de onde você vá. É por isso que Deus desce a Agar, e a fala de Deus para Agar mexe comigo. Disse o Senhor: volta e se humilha debaixo da mão da sua senhora. Primeiro, Agar está fugida de uma situação que ela deveria resolver. Segundo, não há relato no capítulo 16 de Sara expulsando Agar. Agar está no deserto porque quis, e entrou no deserto motivada pelas suas próprias dores. Então existem pessoas que não estão no deserto porque tinha que estar. Existem pessoas que estão no deserto porque optaram fugir e não solucionar situações, e envolvidos pela sua dor, decidiu fugir do problema para o lugar pior do que o primeiro estágio. Só que o anjo do Senhor olha para Agar dizendo: volta para sua casa e se humilha debaixo da mão da sua senhora. Eu imagino, senhores, Agar olhando para Deus e dizendo: como eu posso voltar se quem me feriu foi Sara? Como eu posso voltar se quem me machucou foi Sara? Como eu posso voltar se quem me machucou é aquela que está dentro da casa? E o anjo do Senhor dizendo: eu não estou aqui para achar culpado, eu estou aqui para falar com quem pode solucionar o problema que foi gerado. Eu vou melhorar para ver se alguém chega. Sabe o que Deus está dizendo para Agar? Agar, o teu maior problema é tentar apontar culpados na situação. Enquanto um tenta apontar a culpa do outro, o problema está aumentando. Agar, eu não quero saber quem feriu quem. Volta e resolve o problema na tua casa. Essa palavra mexeu comigo, porque a ordem do anjo do Senhor é para que Agar retorne. Eu imagino Agar olhando e dizendo: como posso retornar se ela me feriu? E Deus dizendo: volta. Por quê? Porque problema que foi feito dentro de casa não pode ser solucionado fora. Sabe qual é o problema de alguém? É que alguém entrou nessa fonte hoje dizendo: eu vou para lá porque o problema de dentro de casa vai ficar longe, e estando longe foge da minha vista. Mas Deus está dizendo para alguém: não adianta fugir daquilo que você não resolveu. Volta para a tua casa e resolve. Por quê? Porque problema que aconteceu dentro não se resolve fora. Volta, Agar. Volta, Agar. Eu vou pregar para quem gosta de Bíblia. Como pode Daniel, Agar, ter força para voltar para um cenário que só lhe gerou ferida? Como pode Agar ter força para voltar para um cenário que só lhe gerou tristeza? Quando Agar vai pisar para voltar, o texto diz que o anjo gritou: vai, porque este
no teu ventre, eu também farei uma grande nação. Já que tem dois para pegar, lá vai. Agar foi para o deserto, motivada pelas suas dores. Agar foi para o deserto, motivada pelas suas feridas. Agar, porque está aqui? Porque está doendo, porque foi ferida, porque me machucou. E Deus está dizendo: Agar, o que te trouxe aqui foi dor, mas o que vai te levar é promessa, 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 promessa. Eu já estou vendo dois dando glória aqui. Eu vou melhorar. Tem gente que chegou nas sinais e maravilhas, quebrado, se arrastando, não aguentando, e Deus está dizendo: Agar, fica tranquilo, veio para a fonte com dor, mas vai voltar para casa com promessa, com promessa, com promessa, aleluia, 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 aleluia. Pablo, eu imagino os vizinhos de Agar olhando para Agar voltando do deserto e dizendo: como pode ela querer voltar para casa se a casa só a feriu? Como pode ela querer voltar para casa se a casa só a machucou? Como pode ela querer voltar para casa se a casa humilhou quando ninguém estava vendo? Como pode ela querer permanecer no cenário que já gerou feridas? E Deus está dizendo: Agar, vai. Por quê? Porque o que te sustenta no cenário de humilhação não é a ferida que foi gerada, mas a promessa que foi recebida na fonte. Ah, meu Deus, já tem alguém dando glória. Tem gente olhando para você e dizendo: como pode não ter ido embora? Como pode não ter feito mala? Como pode não ter assinado o divórcio? Como pode não ter abandonado a família? E Deus está dizendo para alguém: Agar, o que te sustenta no cenário de humilhação não é a dor gerada pela casa, é a promessa gerada na fonte, na fonte, Já tem alguém, já tem alguém, já tem alguém, já tem, elaba, choreme, tocas, choraba, choreme, comanahas, poreme cá. Minha pastora Miriam, o problema é que Agar volta, mas não é para sempre. No projeto divino existe um tempo estabelecido para que ela parta. E esse projeto se concretiza no capítulo 21. Isaac nasce e Sarai identifica inutilidade em Agar. Se já não serve, para que está aqui? E ela pede a Abraão: manda embora. Alguém está comigo? O problema é que a palavra de Sara parece má a Abraão, mas quando Abraão ora para resolver, Deus disse: pode mandar. Pastor, me parece que a palavra do divino é ruim mediante o que Abraão ora para resolver. Como pode Deus ordenar para que uma serva e um órfão vá para o deserto? O desejo de Deus não era provar ruindade, era provar providência. Não, teve dois que deu glória, eu vou melhorar. Sabe o que Deus está dizendo? Abraão, o teu problema é pensar que Ismael e Agar só está vivo porque está debaixo do teu teto. O teu problema é pensar que Agar e Ismael só está vivo porque está debaixo da tua mão e da tua casa. Manda embora, por quê? Porque no deserto eu vou provar que a promessa
promessa não está viva por causa da casa. A promessa não está viva por causa de Abraão. A promessa não está viva por causa de Sara. O que mantém promessa não é homem. Quem mantém promessa sou eu. Sou eu. Eu já vi alguém dando glória. Eu sei que é chato, mas me ajude a pregar. Pegue na mão de alguém educadamente, dá uma apertada na mão dele até ele dar uma reação de glória. Não, irmão, se ele não dá um grito de glória, não para. Olha para ele e diga: tem gente pensando que tu ia morrer. Olha para ele e diga: tem gente que dizia: sem mim não dura 3 meses, sem mim não consegue ficar vivo. Mas para vergonha do diabo, olha para ele e diga: você é promessa. E promessa não depende de casa, promessa não depende de Abraão, promessa não depende de Sara, promessa só depende de Deus. De Deus. Eu já estou vendo alguém no glória. Eu já estou vendo alguém no glória. Só quem pode dar um grito de glória Tem alguém pulando lá no fundo. Tem alguém no manto lá no fundo. Cadê você que pode reagir com essa palavra? Lucas, Agar é expulsa com um bocado de pão e um odre de água. Ismael no braço, e a rota do GPS está dizendo: é deserto. Sabe por que essa palavra mexe comigo? Porque no capítulo 16 Agar entra no mesmo deserto que no 21. Só que no 16 Agar é tão perita que consegue achar fonte no meio do deserto. Mas a dor da expulsão é tão grande que a Agar que achava fonte, diz o texto, está andando errante no deserto. No 16 ela sabe para onde vai, mas no 21 a dor da rejeição é tão grande que ela está caminhando sem saber para onde ir. Eu vou ter que pregar. É gente que está vivendo sem saber a vida que está vivendo. É gente que já não planeja futuro. É gente que já não sabe se ama ou não ama mais, se escolhe ou deixou de escolher. Vive segunda como se fosse domingo, terça como se fosse segunda, quarta como se fosse terça. E a vida parece ser um ciclo de monotonidade. E Deus está dizendo para alguém: quem anda errante no deserto acaba perdendo o que não podia perder. Eu vou provar. Primeiro, o texto diz que Agar perdeu a água porque o odre se secou. Sem ter como se manter com água, é impossível comer o pão por causa da desidratação do deserto. Já perdeu água, já perdeu pão, mas o maior problema não é perder o que mantém o projeto, é perder o projeto em si. E o texto diz que Agar deixou Ismael na beira de uma árvore para morrer. Percebeu? Ela perdeu casa, perdeu senhora, perdeu Abraão, perdeu pão, perdeu água, perdeu promessa. E o maior problema é que quem perde muito acaba se perdendo. É por isso que ela deixa Ismael
céu, mas ela não busca sair do deserto para viver. O texto diz que ela se afasta para não enxergar Ismael morrendo. Era Agar dizendo: já que eu perdi tudo, não tem por que estar viva, eu entrego os pontos para o deserto. Ela perdeu o que não podia e agora está se perdendo. Mas antes que ela feche a boca, diz o texto, e o anjo do Senhor bradou desde o céu dizendo: o que tens, Agar? Sabe por que esta palavra mexeu comigo? É que Deus viu Agar perdendo casa e ficou quieto. Deus viu Agar perdendo Senhor e ficou quieto. Deus viu Agar perdendo providência, água e pão e ficou quieto. Deus viu Agar perdendo promessa e ficou quieto. Mas quando Agar foi se perder, o anjo gritou. Sabe o que Deus está dizendo? Agar, eu te aceito perder tudo, mas eu não aceito perder você. Olha isso, tem gente que veio pro glória. Eu estou pregando pra gente que já está errante no deserto há muito tempo. Perdeu o que não era para perder, se afastou do que não era para afastar, deixou o que não era para deixar. E Deus está dizendo para alguém: Agar, eu te aceito perder tudo, mas você eu não vou perder. Eu não vou perder. Eu não. Eu estou terminando. Quem está para me ouvir, diga glória. O anjo desce para não perder Agar, mas o anjo que desce para não a perder, desce com uma série de 3 ordens. Quantas ordens? Quantas ordens? Primeiro, disse o anjo do Senhor, verso 18. Não se perca, irmão. Ergue-te. Já teve 2 dando glória, eu vou melhorar. Por que a primeira ordem do anjo para Agar é ergue-te? É porque Deus sabe que enquanto Agar estiver caída, não há promessa que se sustente de pé. Teve 2 dando glória, eu vou ter que melhorar. Ele libera a primeira e a segunda ordem: ergue-te e levanta o moço. Sabe o que Deus está dizendo para Agar? Ismael só está caído porque você caiu. Já teve 2 dando glória. Sabe qual é o problema de alguém, Pablo? É que alguém está dizendo: Deus, o Senhor prometeu, o que foi feito da promessa. E Deus está dizendo, é que promessa não se sustenta de pé quando quem porta a promessa está caído. Sabe qual é o problema? É que Agar está no chão. Aí Deus olha e diz: se levanta. Por quê? Porque quando você se levantar, eu vou colocar a promessa de pé. Olha isso, igreja que gosta de Bíblia é outra coisa. Sabe o que Deus está dizendo para alguém? O problema é que você, pela falta de providência, perdeu tanto que não consegue se levantar. Mas fica tranquila, Agar, eu não vim na fonte para te apontar, eu vim na fonte para te erguer. E se você se levantar, a promessa vai ficar de pé. A promessa vai ficar de pé. Você já está cansado. Você já está cansado. Você já está cansado. Ergue-te. Levanta o moço. Meu sonoplasta. Mas ele não aceita apenas levantar Agar. Ele liberou uma ordem. E pega ele na mão. Você já se cansou. Por que pegar na mão se já está de pé? É porque quando a promessa foi feita na fonte,
Ismael não estava longe, Ismael estava dentro. Sabe o que Deus está dizendo? Agar, promessa que foi feita perto, não dá para ser concretizada longe. Eu não vim aqui apenas para te levantar, eu vim aqui para te unir à promessa mais uma vez. Já teve dois que deu glória. Pregador, me prova que o desejo de Deus era unir. Apóstolo Jesus, se ninguém der glória agora, o Senhor grita um glória pentecostal comigo. Quando Agar pega na mão de Ismael, diz o texto, e viu Ismael e Agar uma fonte. Sabe qual era o problema de Agar? Ela deixou promessa morrer, porque a água do odre se secou. Mas quando ela pega a promessa, o texto diz que se abriu uma, o que é maior, fonte ou odre? O que é maior, fonte ou odre? Sabe o que Deus está dizendo? Agar, você deixou a promessa por uma coisa pequena, mas eu vou te dar um motivo maior para permanecer. Olha isso, olha isso, olha isso, que coisa linda. Levanta a tua mão direita para eu liberar essa palavra. Sabe por que Deus falou comigo? É porque odre, ele é reservatório de água por um tempo determinado, mas fonte não. Quanto mais eu bebo, mais jorra. Quanto mais eu bebo, mais jorra. Sabe o que Deus está dizendo? O que Abraão tinha é bom, mas o que eu tenho é maior. É maior. É maior. É maior. Olha aí. Pega na mão de alguém, pega na mão de alguém, pega na mão de alguém, dá uma saculejada na mão dele para ele dar um grito de glória. Não, irmão, se ele não dá um grito, não para, não para, não para. Olha para ele e diga, fica tranquilo, o que o homem te deu é bom, mas acaba. Mas o que Deus tem para o seu 2026 é maior. Não imagina. Se coloque de pé dando glória. Se coloque de pé dando glória. Se coloque de pé dando glória. Se coloque. Meu batera. O lindo não é Deus prover água para a promessa. Apóstolo, que Deus provê o que precisa para a promessa se manter, eu sei. O que é lindo não é o que Deus provê, é o que Deus faz no verso 20. Eu vou ler. E Deus era com o moço que cresceu e habitou no deserto e se tornou Sabe por que ser flecheiro mexeu comigo? Porque quando Agar se afastou dele para vê-lo morrer, disse Agar, e me afastarei por um tiro de flecha. Alguém já deu glória? Só que Deus transforma o estilo de vida em alguém que lança flecha para sobreviver. Alguém já pegou aqui? Sabe o que Deus está dizendo através de Ismael? Ismael, a mesma flecha que anunciava a tua morte vai ter que chegar em Aparecida do Taboado, olhando e dizendo, tinha tudo para morrer, mas permanece vivo, 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 vivo.
Levanta as duas mãos para cima. Eu vou encerrar. As duas mãos para cima. Com gentileza, coloque a tua mão no ombro de alguém para quebrar o protocolo. Atravessa esse corredor aí. Gruda no ombro dele. Eu quero que você perca a etiqueta agora. Seja sem educação. Incomoda ele até ele reagir. Não olha para ele, vê se ele tem um glória para dar. Olha para ele e diga: se enganou. Quem pensou que o deserto ia te matar? Olha para ele e diga: se enganou. Quem pensou que a falta de mantimento ia te destruir? Olha para ele e diga: no deserto cresceu, habitou, e a mesma flecha que anunciava tá morto vai chegar dizendo: tinha tudo para morrer, mas está vivo. Pegou. Todo vazio que havia em mim. Eu quero ver quem é profeta agora. Levante as duas mãos para o céu. As duas mãos, isso aqui é um janeiro profético. Levante as duas mãos para o céu. Se vire de frente para alguém que está dando glória a Deus aí. Aponta a palma da tua mão para ele, mas não toca nele ainda. Não toca. Comece a orar. Eu vou dar 30 segundos para você orar por essa vida. Comece a orar. Urabacalabadô que mené placalô. Ele prende a come a dur que menecô. Eu vou contar até 3. Quando eu disser já, você vai bater a tua mão na mão desse vaso e você vai dizer: receba poder agora. Se prepara, vai orando. Eu vou contar até 3. Vai orando. Eu conto 1. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Eu conto 2. Pastor, mas eu caí, eu falhei, eu errei, tô morto no deserto. Fica tranquilo, ele aceita te ver perder tudo, mas ele não vai perder você. Se prepara. Quando você bater na mão dele, obra de macumbaria cairá por terra, obra de feitiçaria cairá por terra. Quem quer poder vai receber poder. Quem quer graça vai receber graça. Quem quer unção vai receber unção. Quem quer ser cheio vai ser cheio. Enfermidades cairão por terra. Depressão cairá por terra. Síndrome do pânico cairá por terra. Se prepara. Eu vou contar 3. Ainda que se levantar 11.000 demônios contra ti, 1.000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Eu digo já. Bate na mão dele e diga: receba poder agora. Pegou. Eu vou orar, orarei.
tem gente pulando lá no fundo, já tem gente marchando ali. Cadê você que acredita? Adora, adora, adora. E quando eu oro, tu te revela a mim. Eu quero ouvir só o grito dos pentecostais. Eu vou dar 1 minuto para os pentecostais adorar. Cadê você que veio para dar glória? Já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Olha a igreja, sinais e maravilhas cheio. Adora por 1 minuto. Ele precamana cobedeco. Ele mandou que bete que lepra. Ele prondo que mene calapa. Ele meno que mene plato que piaturi que mini. Trevele mandou que mene plo. Uribi como no que lepra cá. Teca mandou que meneca. Adora aí. Adora aí. Eu quero ouvir.